Então, agora nós vamos falar sobre a discretização, processo de discretização, ou seja, a partir, tendo em mente que os modelos de processos normalmente são modelos contínuos, então aqui nós temos um modelo contínuo, e eu vou ter o equivalente desse modelo contínuo, um modelo discreto. Então é essa a ideia. Tendo em mente que as entradas elas vão ser mantidas constantes. Então, esse é o processo de discretização que nós devemos usar quando nós convertemos um modelo contínuo no modelo discreto da planta, certo? E aqui está implícito o conceito de mantenedor de ordem zero, porque a ação de entrada está constante. Então, nós temos aqui, se eu pegar a solução analítica dessa equação diferencial, ela vai ser o quê? Vai ser E na AT, onde o A é esse escalar. Condição inicial dessa equação diferencial aqui. Daí eu tenho mais E na AT menos 1 vezes P sobre A, e aqui entra o zero. Então, essa seria a simulação, a solução analítica para um degrau na entrada, de magnitude U zero, certo? Como é que fica isso quando nós trabalhamos agora com um sistema de equações? Aqui foi uma equação diferencial, aqui eu tenho um sistema de equações diferenciais. Aí nós vamos ver que o A vai virar uma matriz de A, o B vai virar uma matriz e não mais um escalar, assim como o C e o D, que a gente já vai ver logo em seguida. Nós vemos que a solução desse sistema, que é um sistema de equações, a solução desse sistema de equações vai ser muito parecida com essa equação aqui, só que agora na sua versão matricial. A gente vai ver que, em lugar do E na AT, onde há um escalar, nós vamos ter uma matriz P. E essa matriz P é EAT. Isso aqui é chamada de matriz exponencial. Não é o exponencial de cada elemento de A, mas é a matriz exponencial. Então, um conceito importante no processo de discretização de um sistema de equações diferenciais é o conceito da matriz exponencial, que é a matriz exponencial. E o que aqui tem uma analogia direta com isso aqui. A única diferença é que aonde aparece E na AT escalar vai ficar essa matriz exponencial. O 1 vira a matriz de identidade. O A é inversa de A, é uma matriz, e o B é uma matriz. Então, é a multiplicação matricial e a inversa é a divisão é capturada pela inversa. Então, existe um paralelo direto na solução. E o conceito fundamental para poder fazer essa generalização é o conceito de matriz exponencial. Existem 12 formas de se calcular a matriz exponencial, 12 formas diferentes para calcular a matriz exponencial. Mas para ficar claro para vocês que a matriz exponencial é a ponte que liga sistemas contínuos e sistemas discretos, quando a gente fala de abordagens de plantas, discretização de plantas, é interessante olhar aqui a diferença disso frente à exponencial de cada elemento da matriz A. A matriz exponencial é como se eu pegasse, se eu fosse fazer a expansão em série de Taylor da matriz exponencial de um exponencial, eu teria 1 mais o valor do argumento da exponencial divididos por 1 fatorial, mais o argumento ao quadrado divididos por 2 fatorial e assim por diante. A analogia é que agora o argumento ele é o quê?
ele é uma matriz. A matriz AT ao quadrado, AT ao cubo. Então, isso é diferente de fazer a exponencial de cada elemento, porque eu passo a ter multiplicação matricial. E a multiplicação matricial não é simplesmente a multiplicação de elementos ao quadrado. Então, é nesses termos aqui que está a diferença. Professor, Certo? Diga. isso quer dizer que matriz exponencial, como um conceito, só existe para matriz quadrada, basicamente. Porque por essa definição, tu teria uma multiplicação de matriz que teria que ter as mesmas dimensões. Exatamente. Tá. Exatamente. Teria uma multiplicação de matrizes. E daí tu teria aqui a multiplicação. Seria a multiplicação do transposto, né? Não, até teria. Mas não nessa definição do jeito que está aqui. Sim. Poderia ter a matriz A transposta vezes a outra matriz. Aí funciona para matriz não quadradas. Ou seja, por exemplo, matriz quadrada aqui seria A transposto vezes a matriz A. Uhum. Mas aqui, do jeito que eu apresentei, ela está para matriz quadrada, exatamente. Ao cubo e assim por diante. E só para ser chato, aquele 1 não teria que ser uma identidade? Esse um aqui é uma identidade, isso aí. Tá, valeu. É uma identidade, porque a matriz 1 é uma identidade. Aqui é identidade mesmo, isso aí. E existem 12 métodos para calcular a matriz exponencial. E uma forma de tu ver que ela também é aplicável para o caso não quadrado é um dos métodos que faz uso de autovalores. E aí, com autovalores, você tem a possibilidade de ter autovalores até para matrizes não quadradas, né? Então, o melhor dos métodos, inclusive vocês viram em métodos matemáticos da pós-graduação, a resolução desse sistema usando autovalores. Você deve ter visto com o André Muniz a solução de sistemas de equações diferenciais ordinárias de forma analítica. Aí se usa o quê? Se usa conceito de autovalor e autovetor. E aí é um conceito totalmente associado à matriz exponencial. Bom, então, isso aqui seria válido, essas soluções aqui que a gente mostrou seriam válidas para qualquer instante de tempo. Só que quando eu discretizo o sistema, eu não estou interessado em T indo para o infinito, eu estou interessado em T de tamanho infinito. T igual a H, ou seja, o tamanho do T é o mesmo tamanho do H. Mesmo tamanho do H. Certo? E então eu simplesmente vou integrar um passo, que é o H. E aí eu vou ter um novo valor de condição inicial que eu vou usar para o próximo passo. Então é essa a ideia. E vou ter um novo valor de U, que eu vou usar, que é uma outra entrada. Então eu vou ter uma sequência de degraus, uma sequência de condições iniciais. Então a diferença é que a minha matriz P, nesse processo, vai ser A vezes H, onde o H é a minha amostragem. E aí eu uso para inicializar o próximo instante de tempo representado por K, eu uso justamente a condição inicial, que é a saída do... Então, eu vou determinar K mais 1 usando o valor no instante K. Então, é essa a ideia. Antes eu usava condição inicial para determinar qualquer instante de tempo. Agora, eu só vou integrar, ou só vou calcular até uma unidade de tempo de H. E a gente representa isso como K mais 1, ou seja, K é o instante de tempo atual e K mais 1 é um instante de tempo adiante.
uma unidade de tempo adiante. Então, essa é a ideia. E aí, a gente aproveita e apresenta a notação. Essa é a notação que é utilizada. São notações típicas de sistemas discretos. Normalmente, a gente usa sistemas discretos, a gente pode usar T-1, quer dizer, T-1 quer dizer, o T seria o instante atual, o -1 seria um instante de tempo anterior. Para ser exato, matematicamente, seria T menos H, porque o H seria uma unidade de tempo anterior. Mas muitas vezes a gente apresenta dessa forma, e normalmente, em lugar de usar T, a gente usa K. K está representando o instante de tempo atual, e -1 seria um instante de tempo atrás. E quando ele trabalha com representação de operadores, a gente define o operador Q-1. Esse operador Q-1, ele é um operador de deslocamento. Então, Q-1, o expoente aqui é o deslocamento. Ele é equivalente a YK-1. Ou seja, é o valor de Y um instante de tempo atrás. Se aqui fosse Q na -2, seria 2 instantes de tempo atrás. Certo? E aí nós vamos ver que o equivalente à variável S, que é uma variável complexa no domínio no sistema, nós vamos ter o equivalente a essa variável complexa S é a variável Z. Então, Z é uma variável complexa que tem o mesmo papel do S na transformada de Laplace. Na transformada discreta é a variável Z, certo? Mas por abuso de notação, ela é equivalente à interpretação física do operador de deslocamento. Esse é o operador de deslocamento e essa é a variável Z, que tem significado de uma variável complexa. Não é a mesma coisa, mas a interpretação da variável Z é, no domínio do tempo, equivalente ao operador de deslocamento, assim como a interpretação física da variável S é equivalente à derivada. Então, é um paralelo que se tem. Se eu fizer agora T-2, o equivalente é esse aqui. Então, é tudo 2. Essa é a notação mais usada. E quando eu uso o operador de deslocamento, é esse aqui. Esse aqui é o operador de deslocamento. Esse é o deslocamento, que é na -2. E na função de transferência vai aparecer Z na -2. Certo? Eu também posso adiantar o sinal. Se eu colocar +1, é no futuro. Mais H, K mais 1 é futuro. Q1 é futuro, Z1 é futuro. Se nós olharmos aqui, ó, aqui nós estamos vendo K mais 1 é um instante de tempo no futuro. E aí nós chegamos à função de transferência discreta. Assim como ele tem a função de transferência contínua, que é a variável S, nós temos a função de transferência discreta, que é a variável Z. Certo? A variável Z. E aí ela tem a interpretação de deslocamento, são valores passados, que a gente rapidamente consegue ter o equivalente no domínio do tempo. Isso aqui no domínio do tempo é implementado dessa forma. E isso explica também, porque ó, eu vou pegar esse denominador aqui e vou multiplicar pelos dados de Y. E vou pegar depois esse outro aqui e vou multiplicar pelos dados de U. E simplesmente, aonde tiver Z na -1, equivale a pegar o delta U um instante de tempo atrás. Onde tiver Z na -2, 2 instantes de tempo atrás. Então, essa é a ideia.
Por isso que a identificação no domínio discreto, ela é mais difundida porque ela passa a ser a determinação desses parâmetros, A1, A2, B1, B2, e para trabalhar com valores passados. Então, é simplesmente deslocamento de valores passados e uma espécie de ajuste de curvas, onde eu tenho os coeficientes de forma linear nos parâmetros. Então, a identificação é determinar esse A1, esse A2, B1 e B2, que mesclam valores passados, tanto de U, de entrada, como valores passados de Y. Então, é essa a ideia. E quando ele trabalha com um dos modelos, que é o ARX, nós temos a solução analítica. Ela é convexa e analítica. Certo? Então, em resumo, aqui do lado de cá nós temos o modelo contínuo e aqui do lado de cá nós temos o modelo discreto. No processo de conversão de contínuo para discreto, o conceito importante é a matriz exponencial. E é uma matriz exponencial que vai levar em conta a amostragem que está sendo utilizada. Então, a partir dessa matriz exponencial, nós calculamos a matriz P e a matriz Q. Então, essas duas matrizes aqui, e a gente tem a versão equivalente discreta, certo? Agora, nós vamos obter a matriz de transferência. Para obter a matriz de transferência, é aplicar a transformada de Laplace aqui. Aplico a transformada de Laplace, aí eu vou obter a derivada vira S, aí tem a interpretação física do conceito de S, S é a derivada. Aí eu levo para o outro lado essa parte aqui dessa matriz, coloco a evidência e multiplico depois pela inversa, e eu tenho o delta x de S, que vai ser dado por isso aqui. Se eu for fazer a mesma coisa para o outro lado, esse K mais 1 é representado por Z. Z é o operador Z, é um avanço, né? Na realidade, a variável Z tem a interpretação do operador avanço. O operador deslocamento, melhor dizendo. Aí é uma analogia direta. É simplesmente eu vou chegar a uma estrutura muito parecida à versão contínua, só que quem está fazendo o papel de S aqui é a variável Z. Certo? Quem está fazendo o papel da variável A é a variável P, e quem está fazendo a variável B é a variável Q. Mas o paralelo é direto. Certo? Aí depois é só colocar isso aqui dentro, e aí nós chegamos à matriz de transferência e, consequentemente, a função de transferência. Aí essa parte aqui, ela não precisa ser discretizada, porque ela já é discreta. Ela é em cada instante de tempo, então ela já está pronta. Então é só fazer a mesma coisa aqui e eu tenho o equivalente de função de transferência discreta. Então esse é o caminho normalmente usado na hora de converter uma função contínua numa função discreta. Você eleva ou converte ela na representação do espaço de estado e faz a discretização da representação do espaço de estado e obtém a função de transferência seguindo esse caminho aqui. Certo? Tranquilo até aí? Bom, agora entra um ponto extremamente importante, que observem que essa função aqui, ó, contínua, ela não tem nenhum zero. Já o equivalente dela discreto vai ter zero. Então, a versão discreta sempre vai ter o número de zeros uma ordem menor que a ordem do denominador. Então, aqui é uma função de segunda ordem, eu
pelo processo de discretização, acaba surgindo um zero finito. Eu não tinha nenhum zero finito no contínuo e agora eu tenho um zero finito no discreto. Isso sempre vai ocorrer. Então, nas funções discretas, a gente vai ver que os zeros não têm uma representação, uma equivalência direta. Já os polos têm. Os polos a gente pode ver por aqui. A gente vai usar justamente o polo discreto. Ele vai ser o polo contínuo, o polo em S, vezes H e a exponencial disso. Então, essa é a função que vai relacionar a localização do polo discreto a partir do polo contínuo. Então, o polo contínuo é o PS e o polo equivalente discreto é o PZ. Isso vem da onde? Isso vem dessa matriz P aqui, ó. Porque os autovalores da matriz A são os polos da matriz A. E os autovalores da matriz P vão ser os polos da matriz P. Só que a relação é que os autovalores estão relacionados pela exponencial. Então, nesse sentido, os autovalores estão vinculados com a matriz exponencial. Então, a matriz exponencial, ou melhor dizendo, a exponencial é o que vincula os autovalores. Certo? Então, é essa a ideia. Já o zero, não. O zero, se a gente for olhar o B1, o B2, eles não têm nenhuma vinculação desse tipo. O que existe é esse surgimento dos zeros, que o D é a ordem, né? Diferença de ordem. E aí, se eu tenho ordem igual a 2, ele vai ter um polinômio Z mais 1, ele vai tender a essas localizações. Então, é o limite. Então, isso complica um pouco na hora de trabalhar com o sistema. Então, aqui é apenas uma apresentação de várias funções equivalentes discreta e contínua. Aqui é a contínua. Essa é a contínua, a versão discreta dela é isso aqui, ó. S é o quadrado, 1 sobre S ao quadrado, é dado por isso aqui, onde Q é o deslocamento, né? Operador de deslocamento. Então, aqui são versões, a versão contínua e o equivalente à versão discreta. Aí, o padrão é esse aqui, ó. B1, B2, Q na N, menos 1, menos 2, Q na N, menos 1, e assim por diante. Onde B1 é dado, por exemplo, nesse caso, B1 vai ser dado por isso aqui, o B2 vai ser dado por isso aqui, o A1 e assim por diante. Então, observe que na hora de calcular o B1, o B2, vai ter vinculação com o polo, né? O polo vai influenciar na localização dos coeficientes B1 e B2 também. Certo? Então, aqui tem várias funções e um comparativo dessa relação. E o ponto-chave é que aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum zero contínuo, ou zeros são no infinito, e aqui eu tenho, pelo processo de discretização, eu tenho B1 e B2, eu tenho um zero finito. Eu tenho dois coeficientes aqui. Então, acaba sempre tendo a ordem do numerador uma ordem inferior à do denominador. Bom, então, agora é um conceito importante, que é quando a gente pega o... Nós estamos acostumados a analisar no domínio S, e aqui é o equivalente no domínio Z. Então, S é uma variável complexa e é um plano complexo. Z é uma variável complexa e é um plano complexo. Só que agora vamos fazer a relação. Quando a gente trabalha com sistemas contínuos, a polos estáveis ou estabilidade está associada ao semiplano esquerdo.
polos instáveis estão associados ao semiplano direito. Certo? E o que a gente vai ver é que quando a gente trabalha com sistemas discretos, o semiplano esquerdo, todo esse semiplano esquerdo vai ser jogado para dentro do círculo unitário. Então, o círculo unitário representa a região de estabilidade dos sistemas discretos. E fora do círculo unitário, é todo o semiplano direito. Então, dentro do círculo unitário, é como se eu pegasse aqui, ó, e fechasse o sistema. Esse ponto aqui, esse ramo aqui, da parte imaginária, ele começa aqui, é pegar, ó, E na zero. E na zero é quanto? E na zero é 1. E na zero é 1. Então, o ponto equivalente à origem do contínuo é justamente o ponto 1. Então, esse ponto 1 aqui é o ponto de partida. Aí, esse ramo aqui para cima, ele é esse ramo aqui, ó. E aí, o ômega n é a reconstrução. Até esse ômega n eu reconstruo até aqui. Se a frequência for maior, ele vai dar voltas. Ele vai continuar indo aqui, ó. Certo? E esse ramo de baixo é o ômega n, menos ômega n. Então, é daqui até aqui, menos ômega n. Então, o símbolo que vocês estão vendo aqui é onde isso aqui fica projetado na versão discreta. Então, esses polos aqui são projetados aqui. Assim como esses polos aqui são projetados aqui. Esses polos reais aqui, ó, são projetados aqui, ó, entre 0 e 1. Então, esse aqui mais próximo é esse aqui. Esse aqui um pouquinho mais afastado é assim por diante. E esse mais afastado de todos está aqui. Certo? E esses polos que estão no semiplano direito aqui estão para fora do círculo. Diga. Menos infinito está projetado na origem, no caso. Hã? Menos infinito está projetado na origem, no caso. Menos infinito. Tu tá falando menos infinito aonde? Para cá? Real. Para Menos cá? infinito real. Para Isso. cá? É projetado na origem, isso. Tá. Isso. E é só tu pegar, ó. E na menos infinito é quanto? 0. E na menos infinito é 0. Uhum. Então, menos infinito aqui está projetado em 0. Então, cada pontinho desses, tu vai pegar esse número elevado, esse número vezes H. Sim. Ou seja, é essa relação aqui, ó. Cada pontinho daqueles é um númerozinho aqui, ó. Tu multiplica por H e tira o exponencial disso. Aí tu vai ter a localização disso no plano complexo relativo a Z. Certo? Certo. E o ponto-chave é isso, ó. Dentro do ciclo unitário é estabilidade. A capacidade de reconstrução é o ômega n. Fora do ciclo unitário é semiplano direito. Todo semiplano direito é tudo aqui por fora do ciclo unitário. E aqui, então, aqui tem mais umas regiões. Então, só para mostrar as regiões axiuriadas do lado de cá, representam as axiuriadas do lado de cá. Por exemplo, essa fatia aqui, representada no sistema discreto, é aqui. Um ponto importante é esse aqui agora. Não sei se estão vendo, tem um polo exatamente aqui, ó, um P2. Exatamente aqui. E tem um P2 aqui.
A capacidade de reconstrução é dada pela frequência de Nyquist, que é π sobre h. Quer dizer que esse polo P2 que está aqui, ó, ele vai ser rebatido exatamente em P1. Eu não vou conseguir identificar esse P2. Ele vai aparecer como equivalente a P1. Esses dois polos, P2 e P1, vão ser projetados exatamente em cima desses dois pontos aqui, ó. Esses dois pontos aqui, P1 mais ou menos aqui P1, são projetados nesses dois pontos. E assim como esse P2 e esse P2 aqui são projetados em cima dos mesmos dois pontos. Então, isso é importante ter em mente. Quer dizer, a minha capacidade de identificar, por exemplo, esses polos, independentemente, não tem como. Porque eles vão acabar sendo projetados ou vistos como se fossem esses polos. Isso é o efeito Aliasing effect que a gente comentou antes. Então, por isso que a frequência de Nyquist é uma frequência importante para nós. Bom, agora aqui simplesmente são coisas, tipo, se eu tiver um polo na origem, que no caso é equivalente a um polo no 1, no discreto, a resposta de grau é isso aqui, ó. O que é a resposta de grau? Só os pontos, tá? Porque o sistema discreto só existe os pontos. Aqui eu tenho dois polos complexos, é uma senoide. Esse aqui aqui está justamente na frequência de Nyquist, ó. Ele está exatamente aqui, ó. Eu não, eu não consigo reconstruir o sinal um pouquinho maior e não consigo reconstruir o sinal. É o limite da reconstrução. E assim por diante. Aí, sistemas instáveis e outros sistemas são ilustrações aqui. E é o equivalente ao contínuo no discreto, em que eu só pego os pontos, só existem os pontos. Esses pontos aqui. A curva está sendo esboçada, mas no sistema discreto ela não existe. Ela é só para nós entendermos, certo? Na próxima aula, nós vamos efetivamente entrar na identificação de modelos. Agora eu vou tirar a dúvida de vocês em relação às implementações, e aí eu vou parar a gravação aqui.